O dia amanheceu nublado, como se o céu pressentisse o que estava por vir. Helena estacionou o carro em frente à casa do pai, coração pesado, mãos suando no volante. Seu Armando, de 78 anos, a esperava sentado na varanda, com os mesmos olhos firmes que ela conhecia desde criança. Não havia surpresa em seu rosto, apenas uma expressão cansada, como quem já sabia que aquele dia não terminaria bem. O silêncio entre os dois foi mais profundo do que qualquer discussão. Helena havia tomado a decisão sozinha. Nas últimas semanas, as quedas de memória do pai, os lapsos de consciência e os esquecimentos de compromissos importantes a deixaram em alerta. Conversou com médicos, buscou opiniões, consultou uma instituição. Tudo sem contar a ele. No fundo, acreditava estar fazendo o certo. Mas o certo às vezes pode doer mais do que o erro. Seu Armando, embora mais lento, ainda era lúcido em muitos momentos. Sabia o nome dos netos, lembrava de histórias antigas, contava piadas nos almoços de domingo. Mas também esquecia o fogão aceso. Deixava a porta aberta à noite. Confundia os dias da semana. Helena se dividia entre o amor e o medo. Queria protegê-lo, mas não sabia como fazer isso sem parecer que estava tirando dele o que restava de dignidade. A conversa naquele dia foi rápida. Ele não protestou. Apenas olhou para o chão quando ela disse que era por cuidado. Não. Houve briga nem gritos, mas o silêncio dele cortava o ar como faca afiada. Helena sentiu vontade de abraçá-lo, mas algo dentro dela a impediu. Talvez vergonha. Talvez a certeza de que, naquele instante, ela estava quebrando algo que não sabia se conseguiria reconstruir depois. No caminho até a instituição, o rádio do carro ficou desligado. Seu Armando olhava pela janela, como quem se despedia do mundo lá fora. As árvores, as ruas, o mercadinho da esquina, tudo parecia diferente naquele dia. Helena tentava se convencer de que estava fazendo o certo. Repetia mentalmente os argumentos dos especialistas. É melhor para ele, vai ter assistência, vai estar seguro. Mas no fundo, sua voz interior parecia cada vez mais fraca. Ao chegar, a recepcionista os atendeu com educação, mas sem calor. O lugar era limpo, organizado, silencioso, mas não tinha cheiro de casa. Seu Armando não disse uma palavra, apenas assentiu quando pediram que assinasse alguns papéis. Olhou para a filha uma última vez antes de seguir o enfermeiro pelo corredor. Havia algo naquele olhar. Não era raiva, era tristeza. Uma dor resignada de quem entende, mas não aceita. E foi ali, naquele olhar, que tudo começou a mudar. Não para ele, mas para ela. Para quem achou que estava levando alguém para um fim seguro, estava, sem perceber, iniciando um começo que mudaria tudo. As primeiras noites de seu Armando na instituição foram silenciosas, marcadas por um tipo de ausência que nem o tempo preenchia. O quarto era limpo, com lençóis bem dobrados e paredes claras, mas frio, não no clima e sim na alma. As janelas não tinham cortinas floridas como as da casa dele, e o abajur ao lado da cama não fazia sombra igual à da lâmpada antiga do Tios, seu criado mudo. Era tudo organizado demais, como se a vida tivesse sido empacotada. Ele não reclamou de nada. Tomava os remédios, seguia a rotina, respeitava os horários, mas não sorria. Respondia com educação aos enfermeiros, acenava aos colegas de corredor, mas falava pouco. Aos poucos, as memórias começaram a se manifestar mais pela ausência do que pela presença. Não esquecia apenas nomes ou datas. Esquecia o sentido do lugar onde estava. E dentro do peito, crescia uma saudade que nem ele sabia nomear direito. Helena, nos primeiros dias, não conseguia dormir. Deitava-se cedo, mas ficava olhando para o teto, com o peso do olhar do pai ainda vivo em sua mente. Tentava se convencer de que precisava manter a decisão. Estou cuidando dele, repetia, mas a lembrança da expressão dele, ao entregar as chaves de casa antes de entrar na instituição, lhe roubava o sono. Era como se, junto das chaves, ele tivesse lhe dado também um pedaço do coração. Os filhos dela perguntavam pelo avô. Ele vai voltar para casa, mamãe. Ela desconversava.
Dizia que ele estava descansando, se recuperando, que logo poderiam visitá-lo, mas evitava. Sabia que, ao olhar nos olhos do pai outra vez, teria que encarar o que havia feito, e talvez não tivesse coragem de justificar. A ausência dele na rotina da casa criava um vazio barulhento. A chaleira que não apitava mais, o jornal que não chegava à porta, o sofá que ficou mais limpo e mais triste. Seu Armando começou a desenhar em papéis velhos que pegava na enfermaria. Rabiscos simples, uma janela, um fogão, um rosto de mulher, provavelmente a esposa falecida. Sentava-se ao lado da janela da sala comum e desenhava em silêncio, como quem tenta lembrar pelo traço aquilo que a memória teima em apagar. Um dos enfermeiros, ao notar os desenhos, comentou: "Ele tem uma alma calma, mas cheia de coisa guardada." E tinha mesmo. Coisas que ninguém ali conhecia. A rotina continuava. Banhos no horário, refeições reguladas, exames controlados. Mas nada disso preenchia o que havia sido retirado: o senso de pertencimento. Seu Armando não se revoltava, não gritava, não pedia para sair. Mas em cada gesto havia uma entrega silenciosa. Um tipo de resistência que não vinha da força, mas da dignidade. Ele sabia que estava num lugar seguro, mas segurança, às vezes, tem gosto de solidão. E enquanto ele silenciosamente se adaptava à ausência da própria casa, Helena começava, de forma quase imperceptível, a se perguntar se havia feito o melhor. Não como uma dúvida superficial, mas como uma inquietação que começa a nascer no fundo do peito e sobe devagar, até se tornar insuportável. Era o início da desconstrução, e ela ainda não sabia o quanto aquilo iria mudar sua visão sobre o pai, sobre si mesma e sobre o verdadeiro significado de cuidar. Todas as manhãs, seu Armando acordava antes dos outros, sentava-se na beira da cama e calçava seus chinelos com a mesma ordem de sempre. O pé esquerdo primeiro, depois o direito. Escovava os dentes, ajeitava o cabelo com um pente velho que trouxe no bolso da camisa e passava um pouco de colônia, como fazia quando ainda era chefe de oficina. Aqueles pequenos rituais eram seus últimos territórios de autonomia, e ele os mantinha com rigor, como quem resiste à erosão do tempo. No refeitório, escolhia a mesma mesa, o mesmo lugar, todos os dias. Observava o movimento com calma, sem pressa, como quem ainda decifrava o ambiente ao redor. Alguns moradores estavam mais frágeis, outros eram mais falantes. Mas seu Armando permanecia como uma árvore firme no centro do pátio, discreta, mas impossível de não notar. Uma senhora comentou com um dos cuidadores: "Ele tem uma serenidade que acalma a gente." E era verdade. Seu silêncio falava mais alto que muitos discursos. Durante as atividades raramente participava, mas observava, um olhar atento, curioso, às vezes nostálgico. Quando ofereciam tinta e papel, ele pedia lápis. Preferia o traço firme à cor espalhada. Desenhava casas, telhados inclinados, janelas abertas, varandas com rede. Às vezes escrevia datas ao lado: 1972, 1980, 1997. Como se quisesse fixar no papel o que a mente começava a deixar escorregar. A memória, para ele, era um lugar que ainda existia, só que com portas cada vez mais difíceis de abrir. Certa tarde, uma cuidadora jovem chamada Elisa notou que ele ficava olhando muito tempo para o relógio de parede. Achou que ele estava inquieto, mas ele disse com voz baixa: "É que nesse horário, lá em casa, o rádio tocava modinha. Eu ficava na varanda escutando." Elisa não respondeu. Apenas sentou-se ao lado dele e deixou a música tocar no celular. Pela primeira vez em dias ele sorriu. Não era sobre a melodia, era sobre lembrar que a vida dele não começou ali. Enquanto isso, Helena passava os dias como quem vive no automático: trabalho, filhos, trânsito, supermercado. Mas agora, tudo parecia deslocado. Pequenas coisas começavam a incomodar. A forma como a casa estava mais vazia, o som que não vinha da televisão, a cadeira que ele costumava arrastar. E aos poucos os pensamentos deixaram de ser: será que ele está bem? Para será que eu fui justa? A certeza que ela carregava começava a rachar, não com culpa,
mas com sensibilidade. Num fim de semana, resolveu visitá-lo. Levou frutas, livros, revistas. Entrou na sala de visitas com um sorriso hesitante. Ele a olhou com doçura, como quem vê um amigo antigo. Não havia mágoa nem cobrança, apenas o afeto silencioso de quem ama, mesmo sem entender tudo. Helena sentou-se ao lado dele, e os dois ficaram em silêncio por alguns minutos, até que ela disse: "Pai, você sente falta de casa?" Ele respondeu sem desviar o olhar: "Filha, tem coisa que a gente não sente falta, a gente carrega." Naquele instante, Helena entendeu que havia um universo dentro daquele homem. Um universo que talvez ela tivesse ignorado na pressa de resolver as coisas da forma mais prática. Seu Armando não estava apenas envelhecendo, estava ensinando, em silêncio, com dignidade e com mais lucidez do que ela jamais imaginou. Depois da primeira visita, Helena passou a voltar com mais frequência. Não falava muito, não levava presentes caros, nem tentava compensar o passado. Apenas se sentava ao lado do pai, observava, escutava o que ele quisesse contar, ou não. Começava, enfim, a entender que cuidar não era controlar, e que amar alguém que envelhece não significa impedi-lo de ser quem sempre foi. Era uma escuta nova, nascida da ausência e alimentada por arrependimento. Em uma das tardes de domingo, levou os netos para visitá-lo. Seu Armando ficou mais animado. Sentou-se mais ereto, ajeitou a gola da camisa, sorriu de um jeito discreto. Quando os meninos correram para abraçá-lo, ele fechou os olhos por um segundo mais longo, como se aquele toque pequeno fosse a coisa mais grandiosa que havia sentido em muito tempo. Helena assistia à cena com os olhos marejados. Percebeu ali o que havia retirado dele. Não era apenas a casa, era o convívio. Era o papel de avô, de homem presente, de referência. Aos poucos, a culpa passou a se transformar em ação. Em vez de tentar compensar com coisas, passou a oferecer tempo. Sentava com ele no jardim da instituição, contava histórias da infância, trazia músicas antigas no celular, mostrava fotos da casa, das reformas que ele não pôde acompanhar, e cada gesto simples parecia restaurar algo invisível entre os dois. Não falavam sobre a decisão dela, mas em silêncio, ambos sabiam que aquele vínculo estava sendo costurado de novo. Certa vez, seu Armando comentou: "A gente envelhece sem pedir, mas às vezes parece que também nos apagam, como se não tivéssemos mais o que ensinar." Helena não soube o que responder, apenas segurou a mão dele. Naquela fala, ela enxergou não apenas o pai, mas todos os rostos que estavam ali dentro da instituição. Gente com passado, com bagagem, com histórias que a pressa do mundo insistia em deixar para trás. E ela, que sempre se achou racional, sentia-se agora profundamente humana. A diretora da casa, que observava tudo com olhos atentos, chamou Helena para conversar. Disse que seu Armando era um dos moradores mais lúcidos, respeitosos e gentis que já haviam recebido, e que mesmo em silêncio, ele fazia bem a todos ao redor. Contou que ele dava bom dia a cada enfermeiro pelo nome, que ajudava os colegas com dificuldade de locomoção, que contava piadas baixinho no refeitório para arrancar risos discretos. Helena saiu daquela conversa com o peito apertado, de vergonha, de admiração e de algo novo: humildade. Os dias continuaram passando, e com eles a imagem que Helena fazia do pai também mudava. Não era mais o idoso vulnerável que ela precisava proteger de si mesmo. Era um homem com história, com sensibilidade, com dignidade. Ela começou a vê-lo com novos olhos, não como um fardo, mas como alguém com quem ainda podia aprender muito. Era estranho pensar que foi só ao vê-lo longe de casa que percebeu o quanto ele ainda fazia parte do que era lar. Naquela noite em casa, Helena pegou um porta-retrato antigo com uma foto dos dois em frente ao portão da infância. Limpou a moldura com cuidado. Colocou sobre a estante e ficou olhando por alguns segundos. Ali estava a criança que segurava a mão do pai. E agora, tantos anos depois, percebia que ele nunca havia soltado. Ela que, na tentativa de protegê-lo, se afastou. E ele que, mesmo ferido, nunca deixou de estar por perto. Na visita seguinte, Helena chegou sem avisar. Tinha terminado um compromisso mais cedo e decidiu passar no asilo.
Queria ver o pai em seu estado natural, fora da moldura das visitas programadas. Entrou pelos corredores em silêncio, sendo guiada por uma funcionária que apontou com um leve sorriso. Ele está no pátio. Helena foi até lá com o coração batendo mais rápido do que esperava. O que viu a paralisou por um instante. Seu Armando estava sentado sob uma árvore, rodeado de outros 2 moradores, contando uma história animada. Ele gesticulava, ria com o corpo todo, como nos velhos tempos de almoço em família. Não parecia triste nem abatido. Era ele mesmo, inteiro presente, com o olhar firme e as mãos cheias de vida. Helena observou de longe, sem ser notada, e foi naquele momento que algo dentro dela desmoronou com doçura. Não era pena, era admiração. Pela primeira vez, não via o pai como um homem vulnerável que precisava ser contido, mas como alguém que ainda florescia, apesar da poda brusca. Depois que ele percebeu sua presença, abriu um sorriso sincero. Se levantou devagar, caminhou até ela e disse com a calma de sempre: "Você chegou cedo hoje." Ela sorriu de volta, sem saber como esconder a emoção. Sentaram-se juntos, e ele continuou a conversa que estava tendo com os outros 2. Falavam sobre infância, comidas antigas, nomes de ruas que já mudaram de nome. Helena, ali no meio, ouvia como quem assiste a um filme que havia começado há muito tempo e que ela só agora decidia ver até o fim. Nas semanas seguintes, passou a visitar com mais frequência, mas não para controlar nem fiscalizar. Ia para estar, para aprender, para sentir. Levava o que o pai gostava: goiabada, pão doce, uma flanela para polir os sapatos. Mas levava principalmente presença, e começou a entender que o tempo com ele não era apenas para garantir cuidados médicos, era para não perder o essencial. A convivência que constrói afeto, mesmo quando as palavras falham. Numa das tardes, levou fotos antigas num envelope. Sentaram-se no mesmo banco de sempre e ela foi mostrando uma a uma. Ele reconhecia quase todas, mesmo com alguma hesitação. Mas o que chamava a atenção era o brilho nos olhos ao ver os rostos conhecidos. As viagens antigas, o sorriso da esposa falecida. A certa altura ele disse: "A vida passa muito rápido, filha, mas o amor fica nos detalhes." Helena sentiu um nó na garganta e apenas concordou com a cabeça, guardando a frase como se fosse uma herança. Ao sair naquele dia, passou por uma moradora que a segurou pelo braço e disse baixinho: "Seu pai é uma joia aqui dentro. A senhora tem sorte." Helena sorriu, mas por dentro sentiu o peso da frase. Não era só sorte, era responsabilidade. Era um privilégio que ela quase havia deixado escorrer pelas mãos em nome da pressa, da proteção, da racionalidade. E ali no estacionamento da instituição, dentro do carro parado, ela chorou pela primeira vez desde a internação. Mas não era só tristeza, era o início de uma cura. Helena começou a chegar mais cedo, sem avisar, e a sair mais tarde, sem pressa. Passava a maior parte do tempo com seu Armando, mas também começou a ajudar outros moradores. Levava bolos simples, lia trechos de livros em voz alta, sentava-se com Dona Amélia para ouvir a mesma história repetida 3 vezes seguidas. Aos poucos, o espaço que antes representava culpa, agora começava a se tornar parte da rotina afetiva dela. Não era uma penitência, era reconciliação. Ela passou a reparar em detalhes que antes ignorava. Os chinelos do pai estavam mais gastos do que ela lembrava. A manga da camisa sempre dobrada da mesma forma, como quando ele ia trabalhar. E o jeito com que ele sempre oferecia o melhor pedaço da fruta para os outros. Havia um homem ali que ela não havia enxergado por completo. Não por maldade, mas por distração. E agora, com o tempo que ainda tinham juntos, ela estava disposta a aprender cada nuance. Numa tarde chuvosa, enquanto esperavam a tempestade passar, Helena pediu para ele contar uma história da juventude. Seu Armando falou sobre o primeiro trabalho, a vez em que conheceu sua mãe, e como decidiu parar de beber após o nascimento de Helena. Disse com simplicidade: "Ser pai me ensinou que amar é se podar um pouco para que o outro floresça." Ela segurou a mão dele com força. Não pediu desculpas com palavras, mas o gesto era claro.
Era o início do perdão que ela ainda não sabia como oferecer. No caminho para casa, naquele mesmo dia, parou em frente à casa onde cresceu. Estava vazia, com placas de venda e o quintal tomado pelo mato. Desceu do carro, andou até o portão e ficou ali por alguns minutos apenas olhando. Sentiu o cheiro da infância, ouviu sons imaginários de risadas antigas e entendeu, com um aperto no peito, que o que havia deixado para trás não era só a casa do pai, era a própria origem, a raiz que agora ela precisava resgatar, antes que fosse tarde demais. Nos dias seguintes levou um caderno novo nas visitas. Pediu para o pai escrever o que lembrasse, frases soltas, pensamentos, datas, receitas. Queria guardar a essência dele, não para eternizar, mas para acolher, porque entendeu que perder um pai não é só perdê-lo fisicamente, é deixar que suas memórias desapareçam sem serem celebradas. E isso ela não iria permitir, nem que restassem apenas traços tremidos e páginas em branco. O caderno seria uma nova ponte entre os dois. Seu Armando escrevia com calma. Às vezes, só uma, linha por dia. O café quente segura a alma no corpo. O silêncio também ensina. O tempo não cura tudo, mas revela muita coisa. Helena lia cada frase como quem encontra ouro dentro de pedra. Era o pai ali, inteiro, dizendo o que sentia, sem cobrança, sem mágoa, apenas registrando, como quem prepara o outro para continuar, vivendo mesmo depois da ausência. E foi nesse processo, dia após dia, que ela finalmente entendeu. O pai que ela achou que precisava salvar é quem estava, na verdade, salvando ela. Helena começou a perceber como os dias com o pai agora pareciam mais valiosos do que nunca. Cada gesto simples carregava um peso emocional que antes passava despercebido. O café que dividiam no refeitório, o passeio curto pelo corredor, o momento em que ele segurava sua mão com firmeza, mesmo sem dizer nada. Tudo aquilo ganhava um significado novo, como se ela estivesse vendo o mundo com os olhos dele pela primeira vez. E era um mundo que pedia menos pressa e mais presença. Em uma das visitas, notou que ele estava mais cansado, os passos mais curtos, a fala mais espaçada. Perguntou se estava tudo bem e ele respondeu com um sorriso. O corpo cansa, filha, mas o coração ainda tem força. Aquela frase ficou martelando na cabeça de Helena por dias. Ela passou a temer que o tempo não estivesse mais ao lado deles, não como ameaça, mas como limite. E isso a fez tomar uma decisão, aproveitar cada instante, sem esperar mais nada do futuro. Começou a reorganizar a vida, diminuiu compromissos, ajustou horários de trabalho, pediu ajuda com os filhos. Não foi fácil, mas pela primeira vez entendeu que o tempo que dedicava ao pai era também um presente para si mesma. As conversas, os silêncios divididos, os aprendizados tardios, tudo isso era parte de uma reconstrução interna que ela jamais teria vivido de outra forma. Não dava para mudar o passado, mas podia fazer diferente agora, e isso bastava. O caderno que criaram juntos já tinha várias páginas preenchidas. Numa delas, seu Armando havia escrito: "Tem coisa que a gente entende só quando o tempo aperta." Helena chorou ao ler, porque era verdade. Quando a vida está tranquila, a gente adia conversas, deixa beijos para depois, ignora os silêncios do outro. Mas quando o tempo mostra que é finito, a gente corre para remendar o que ficou frouxo. E mesmo sem consertar tudo, esse gesto já é amor, já é reconexão. Ela passou a notar também o quanto o pai havia se tornado um ponto de equilíbrio para os outros moradores. Seu Armando era chamado para acalmar um colega em crise, para ajudar alguém a lembrar o nome de um neto, para ensinar a arrumar a gola da camisa com cuidado. Ele seguia sendo quem sempre foi, um homem que cuidava, mesmo quando era ele quem estava sendo cuidado. Essa força silenciosa dele era uma lição viva, e Helena absorvia cada detalhe. Numa das últimas páginas do caderno, ele escreveu: "Não espere o adeus para segurar a mão de quem você ama." Foi como um recado direto, um lembrete que ela quase deixou escapar. Mas, ao mesmo tempo, uma confirmação de que ainda estava em tempo. Ainda havia mãos dadas, olhares trocados, abraços demorados,
E enquanto isso existisse, tudo era possível. Até o perdão mais profundo, até a paz mais difícil de alcançar. E foi ali, entre as páginas escritas e os cafés compartilhados, que Helena compreendeu o que antes nunca imaginou. O tempo, não. Volta, mais quando é vivido com verdade, ele também não se perde. Era uma manhã comum, céu claro, leve brisa entrando pelas janelas abertas do corredor. Helena chegou cedo, como vinha fazendo nos últimos meses. Levava uma toalha nova que havia bordado com o nome do pai, como fazia sua mãe nos tempos antigos. Ao entrar no pátio, viu seu Armando sentado sozinho, com o caderno no colo e os olhos fixos numa página em branco. Ele a viu se aproximar e sorriu com aquele sorriso tranquilo que só ele sabia dar. Como quem diz, você veio, de novo. Sentaram-se juntos sem precisar dizer nada por alguns minutos. O silêncio entre eles, que antes era carregado de peso, agora era leve. Não, era ausência de palavras. Era presença pura. Helena abriu a bolsa, tirou uma pequena garrafa térmica e 2 copinhos de plástico. Serviu café fresco como ele gostava. Ele pegou o copo com as 2 mãos e respirou fundo. Esse cheiro lembra casa, filha. Ela apenas sorriu. Entendeu sem precisar perguntar que casa é aquilo que a gente compartilha com quem ama, e não um endereço. A conversa daquele dia foi diferente. Não sobre médicos, nem rotina, nem lembranças antigas. Foi sobre o agora. Seu Armando falou que andava sonhando com pássaros, com chuva caindo no telhado, com a risada dos netos. Disse que, às vezes, acordava com saudade de coisas que não lembrava mais o nome. Mas que mesmo assim o coração ficava quente. Helena escutava com atenção de quem já não tinha pressa. Aprendera, enfim, que nem tudo precisava de resposta. Às vezes o maior cuidado é simplesmente ouvir. Quando ele pediu o caderno, escreveu devagar uma nova frase. Às vezes, a gente só precisa saber que ainda é importante para alguém. Helena sentiu o ar ficar mais denso, porque mesmo que ele não dissesse com todas as palavras, aquilo era o resumo de tudo. De todos os dias, de todas as ausências que ela agora tentava costurar com presença. E naquele momento, olhou nos olhos do pai com uma intensidade que não acontecia desde a infância. E ali enxergou algo que sempre esteve ali: firmeza, doçura e perdão. Ela então tirou do bolso uma fotografia antiga, já desbotada. Era ela, criança, no colo dele, numa praça qualquer. Entregou a ele e disse: você ainda é meu colo, só demorou para eu entender. Seu Armando sorriu e respondeu com o que mais sabia dizer. Um silêncio cheio de verdade. Guardou a foto dentro do caderno e fechou-o com cuidado, como quem guarda um segredo valioso. Helena encostou a cabeça no ombro dele e os dois ficaram assim até o fim da tarde. Outros moradores passaram, acenaram, sorriram. A cena dos dois comoveu até quem não sabia a história inteira. Porque não é preciso entender tudo para se emocionar com o essencial. O vínculo entre pai e filha havia passado por rompimentos, distâncias e erros. Mas ali, naquele banco simples, entre café e palavras rabiscadas, estava restaurado. Não do jeito antigo, mas de um jeito novo, ainda mais forte. E pela primeira vez desde a internação, Helena não sentiu culpa ao sair. Sentiu saudade antes mesmo de ir embora. E isso sim, era amor em forma de presença. O reencontro entre Helena e o pai não passou despercebido na instituição. Os funcionários começaram a comentar entre si como seu Armando estava diferente. Sorria mais, andava mais disposto, participava com mais presença nas conversas. Até os colegas de quarto sentiam a mudança. Ele acorda cantando agora, comentou um deles. E tudo aquilo tinha uma origem simples, mas poderosa. O cuidado que vinha de quem, enfim, voltou a enxergá-lo não como paciente, mas como pai. Certa tarde, Helena levou um violão emprestado. Disse que queria cantar com o pai algumas músicas, antigas que ele costumava tocar quando ela era criança. Sentaram-se no jardim, sob a sombra da árvore onde sempre ficavam, e ela começou a dedilhar acordes simples. Seu Armando reconheceu as primeiras notas e começou a acompanhar com a voz rouca, mas afinada. Moradores se aproximaram. Funcionários pararam no meio do turno. Até os mais silenciosos saíram dos quartos. Era uma cena
que ninguém ali esqueceria. Depois da música, o silêncio tomou conta por alguns minutos. Mas era um silêncio emocionado, cheio de significado. Um morador enxugou discretamente os olhos. Outro agradeceu com um aceno. Era como se aquele momento tivesse curado algo invisível em todos ali. Como se o gesto de Helena e Armando tivesse dito, sem palavras, que nunca é tarde para amar de novo, para pedir perdão, para recomeçar. E recomeçar, às vezes, é tudo o que alguém precisa para continuar. Nos dias seguintes, outros familiares passaram a visitar com mais frequência. Um neto que estava sumido voltou a aparecer. Uma filha distante mandou cartas para o pai. A coordenadora da instituição, surpresa, disse: "Esse lugar nunca teve tanto movimento." E tudo começou por causa de uma relação reconstruída. Uma filha que voltou a ver o pai com os olhos da infância. Um homem que nunca deixou de amar, mesmo quando foi deixado no portão. Era essa a revolução. Silenciosa, mas profunda. Helena passou a ajudar em pequenas tarefas. Levava livros para quem gostava de ler, distribuía desenhos das crianças da escola dos filhos. Até fez uma tarde de bolo com café para os moradores. Não era sobre caridade, era sobre presença, sobre devolver humanidade aos dias que pareciam iguais. E aos poucos aquele lugar, antes associado a despedidas, passou a ser também sinônimo de afeto, reconexão, começo. Tudo por causa de uma decisão de voltar, de enxergar, de se responsabilizar. Seu Armando observava tudo com serenidade. Nunca fez discurso, nunca pediu nada. Apenas aceitava com leveza tudo o que agora lhe era devolvido. Era como se dissesse, em silêncio: "Eu sabia que você voltaria." Porque o amor, quando é verdadeiro, pode até se afastar, mas sempre encontra um jeito de voltar. Ele sabia disso, e por isso nunca se fechou. Esperou com a calma de quem entende que amar alguém é deixar espaço aberto para quando o outro decidir retornar. E assim, entre tardes musicais, bolos simples e abraços demorados, o que parecia ter sido um erro irreparável foi transformado em cuidado. Não apagou a dor, mas deu sentido a ela. E isso, no fim, é o que realmente cura. Era outono quando Helena percebeu uma mudança sutil no pai. Seu Armando estava mais calado que o normal, e seu olhar andava mais demorado nas pequenas coisas. O céu, o canto dos pássaros, o som do vento. Não havia tristeza, tampouco queixa. Havia uma espécie de aceitação silenciosa, como se ele estivesse se preparando para algo. Helena sentiu, mesmo sem confirmação, que os dias estavam mudando. E decidiu então que não deixaria mais nada para depois. Começou a passar ainda mais tempo com ele. Levava os netos, almoçava junto com os demais moradores, lia o caderno em voz alta como se fossem capítulos de um livro sagrado. Os funcionários diziam que era bonito de ver, que a presença dela fazia bem não só ao pai, mas a todos, e isso a fortalecia, porque agora mais do que nunca entendia o que era cuidar, estar junto mesmo sem controlar, ouvir mesmo sem entender, amar mesmo sem ter todas as respostas. Numa tarde silenciosa, seu Armando pediu para ir até o jardim sozinho. Sentou-se sob a mesma árvore de sempre e ficou olhando o céu por longos minutos. Quando Helena chegou, ele abriu espaço no banco e disse: "Filha, você fez o que pôde, e isso me basta." Ela segurou a mão dele com força. Não havia choro, nem palavras grandes. Era como se aquele momento, por si só, fosse o perdão pleno entre os dois. Uma despedida emocional que não exigia ausência física, apenas maturidade. Nos dias que seguiram, Helena continuou cuidando com mais calma e profundidade. Aprendeu a lavar as roupas do pai como ele gostava, passou a escolher músicas que o faziam sorrir, até descobriu receitas antigas que ele ensinava, a mãe. Tudo isso era mais do que rotina, era herança afetiva. Era a forma dela eternizar a presença dele na vida que seguiria, porque agora ela sabia. O tempo juntos não era garantia, era dádiva. Na última página do caderno, seu Armando escreveu com a letra já trêmula: "A saudade só dói quando a gente amou do jeito certo." Helena leu, fechou os olhos e deixou uma lágrima cair com leveza. Era isso. Eles tinham se
reencontrado. Tinham vivido o que ainda dava tempo de viver. Tinham reconstruído algo que quase se perdeu. E por mais que o ciclo estivesse perto do fim, ele agora era inteiro. Em casa, naquela noite, ela pegou uma moldura e colocou dentro uma das primeiras frases que o pai escreveu no caderno. Tem cuidado que parece prisão, e tem liberdade que é puro cuidado. Era essa a frase que ela queria lembrar todos os dias, porque foi ali que tudo mudou. E foi ali que ela entendeu que cuidar não é sobre proteger do mundo. É sobre estar junto, mesmo quando o mundo começa a se despedir. E assim, Helena aprendeu a maior lição de todas. Às vezes, o maior gesto de amor é simplesmente não ir embora, quando tudo parece mais fácil longe. Seu Armando partiu numa madrugada fria, serena como ele sempre foi. A cuidadora que o encontrou disse que ele estava com o caderno aberto no colo e a cabeça encostada levemente no travesseiro. Nenhum sinal de sofrimento, nenhuma angústia, só um silêncio bonito, de quem já tinha dito o que precisava ser dito, vivido o que ainda dava tempo, e entregue tudo com doçura. Quando Helena chegou, não houve desespero. Havia lágrimas, sim, mas também havia paz. Uma paz que ela jamais imaginou sentir naquele momento. Ela se sentou na cadeira ao lado da cama, segurou a mão do pai e, pela primeira vez, não sentiu culpa. Sentiu gratidão. Pelos últimos meses, pelas conversas, pelos silêncios preenchidos, pelos olhares trocados. Nada tinha sido em vão. Nenhuma visita, nenhuma página escrita, nenhum café dividido. Tudo era agora parte da história dos dois. Não da que se perdeu, mas da que foi recuperada com cuidado. E isso transformava a dor da perda em algo mais leve, mais suportável. O velório foi simples, como ele gostaria. Muita gente do asilo apareceu. Moradores, cuidadores, funcionários, até familiares de outros internos. Todos com alguma história para contar. Ele me ensinou a dobrar as camisas direitinho. Foi ele quem me lembrou o nome do meu filho. Nunca vi alguém tão silencioso e tão presente ao mesmo tempo. Helena ouvia cada frase como um novo capítulo do livro do pai que ela nunca tinha lido por inteiro. E quanto mais ouvia, mais entendia quem ele foi. E sempre será. Ela colocou o caderno no caixão como um último presente. Não para deixá-lo, mas para dizer, tá tudo aqui. E estava mesmo. Cada palavra, cada frase, cada pensamento, rabiscado era prova de que a história deles havia sido restaurada. Aquilo não era fim, era passagem. Seu Armando deixava o mundo, mas ficava em tudo o que tocou. Nas memórias, nos ensinamentos, no jeito como Helena agora enxergava a vida. E isso, ela sabia, era a maior herança que poderia receber. Nos dias que seguiram, sentiu a ausência. No café da manhã, no silêncio da casa, no banco do jardim onde costumava pensar. Mas essa ausência não veio sozinha. Veio acompanhada de presença emocional. O pai estava em tudo. Nas frases que ele dizia, nos gestos que ela repetia sem perceber. Na paciência que ela passou a ter com os filhos. Ele não se foi por completo, porque o que é feito com amor, permanece. E isso ninguém leva embora. Helena passou a visitar o asilo mesmo depois da partida. Ajudava nos almoços, lia para os moradores, sentava no banco de sempre. Não por obrigação, mas porque aquilo se tornara parte de quem ela era. Seu Armando havia transformado aquele lugar, e ela também. Não dava mais para simplesmente fechar a porta e seguir, porque o amor verdadeiro, mesmo depois da morte, continua exigindo cuidado. E assim Helena descobriu que não era a filha que havia internado o pai. Era a filha que voltou a tempo de pedir perdão, a tempo de ouvir, a tempo de amar. De verdade, meses se passaram desde a despedida de seu Armando, mas Helena ainda mantinha os mesmos hábitos. Acordava cedo, preparava café, deixava um tempo de silêncio à mesa, como se esperasse por ele. Não era tristeza, era reverência. A vida voltou ao ritmo natural, os filhos cresceram, os compromissos aumentaram. Mas havia algo diferente em tudo. Ela agora carregava um outro tipo de consciência, a de que o tempo com quem amamos é um presente que não se pode devolver. O caderno, que havia sido enterrado com o pai, deu lugar a outro. Um novo,
onde Helena escrevia suas próprias frases. Não para repetir o gesto, mas para continuar a conexão. Hoje lembrei do seu jeito de cortar fruta. A saudade vem mais suave quando o amor foi bem vivido. O silêncio do seu abraço ainda mora aqui. Era sua forma de manter vivo não o corpo, mas o vínculo. Porque, como aprendeu com ele, presença não depende de presença física. Em uma das visitas ao asilo, sentou-se com Dona Amélia, a mesma senhora que sempre repetia histórias. Helena a ouviu com paciência, depois a ajudou a pentear o cabelo. Um funcionário passou por ali e comentou: "A senhora parece a filha do seu Armando." Ela sorriu e respondeu com leveza: "Sou, e continuo aprendendo com ele." Porque de fato ele seguia ali, em cada gesto que ela repetia, em cada vida que tocava com mais ternura. A decisão que um dia parecia irreversível e até cruel havia se transformado em caminho. Não apagou o erro, mas o ressignificou. E Helena sabia que nem todas as histórias ganham segunda chance, mas a dela ganhou, porque teve coragem de voltar, de ouvir, de não esperar o tempo acabar para começar a amar de verdade. Essa foi a lição que seu Armando deixou. Não dita em voz alta, mas escrita com gestos, com calma, com verdade. O banco onde eles sempre se sentavam agora tinha uma plaquinha simples: "Aqui floresceu um reencontro." Helena não foi quem escolheu colocar, foi um cuidador que ouviu a história e quis eternizar o gesto. Ao ler, ela sorriu com os olhos marejados. Sabia que aquele pequeno espaço era muito mais do que uma memória. Era uma prova de que o amor, quando acolhido, é capaz de transformar até o que parecia ter se perdido. E se você sentiu algo com essa história, leve isso com você. Talvez haja alguém esperando o seu retorno. Talvez ainda dê tempo de transformar silêncio em abraço. Aproveita que tem outros vídeos aparecendo aí na tela, histórias que também tocam fundo como essa. Porque às vezes, o que a gente precisa é lembrar que ainda dá tempo.